chamo Luiz Henrique, eu vou ser o moderador da apresentação de hoje. Essa vai ser a última apresentação do nosso grupo. Vai ser referente às antenas e, consequentemente, às ondas eletromagnéticas. Nós somos do grupo B, da prática de eletromagnetismo, do professor Gerardo. Por favor, cada membro se identifique. Meu nome é Ana. Meu nome é Laura. Eu sou Luiz Henrique. Eu sou o Pedro. Esse é um breve resumo dos temas que vão ser discutidos no vídeo, o que são as antenas, como é que elas funcionam e as suas aplicações. A gente vai falar um pouco sobre um tipo específico de antena, são as antenas helicoidais, como é que elas funcionam e quais são as suas aplicações. A gente também vai mostrar algumas simulações no Ansoft HFSS de uma antena helicoidal e depois a gente vai partir para o fórum de discussão. Passar a palavra aqui para a Ana, para ela iniciar o tema das antenas. Olá, gente. Eu vou começar falando sobre as antenas. Primeiramente explicando que as antenas elas são dispositivos, geralmente metálicos, que emitem ou recebem ondas eletromagnéticas. Transformam a energia eletromagnética guiada por linha de transmissão em energia eletromagnética irradiada, emissor, ou contrário, receptor. A radiação eletromagnética é uma oscilação dos campos elétricos e magnéticos. Não existe um sem o outro. Eles oscilam tanto no espaço quanto no tempo, e as oscilações são sempre perpendiculares entre si. A onda eletromagnética é uma onda com propagação transversal. Os vetores magnéticos e elétricos perpendiculares entre si geram um novo vetor, que é o vetor de Point. Parâmetros fundamentais para definir as antenas são a frequência de ressonância, a impedância, o ganho, o diagrama de radiação, a polarização e a eficiência e largura de banda. Pode passar o slide, por favor. A gente vai tratar nesse vídeo a questão de representar uma antena a partir do diagrama de radiação. E um diagrama de radiação de uma antena é uma representação gráfica que descreve como a antena emite ou recebe energia eletromagnética em diferentes direções no espaço. Ele mostra a distribuição da intensidade do campo elétrico radiado ou recebido pela antena em relação à direção. O diagrama de radiação é uma ferramenta crucial na análise e design direcional da antena, seu alcance e padrões de cobertura. Estes diagramas geralmente são plotados em coordenadas polares, com a antena no centro, para ilustrar como a radiação varia em ângulos horizontais e verticais, como a gente pode ver aqui na imagem. Com isso, eu termino a minha parte. Pode ir. Agora eu vou falar um pouco sobre como funcionam as antenas. As antenas recebem uma onda eletromagnética e transformam essa onda em sinais elétricos. Ou elas recebem um sinal elétrico e transformam numa onda eletromagnética por irradiação. Para a gente entender como uma antena funciona, primeiro a gente tem que entender o funcionamento da propagação de certas ondas. Vamos considerar a carga positiva e uma carga negativa separadas por uma distância, ou seja, um dipolo. Elas duas geram um campo elétrico. Vamos considerar elas oscilando no espaço, se mexendo, se movimentando. Elas criam um campo que possui um efeito de memória. Isso significa que se o campo elétrico não se adapta, com facilidade na nova condição. Ele vai se deformar e se expandir, como pode ser visto na figura. As extremidades do campo se encontram no mesmo local e depois disso ocorre uma separação e propagação da frente de onda, que é uma superfície imaginária que conecta todos os pontos de uma onda que estão na mesma fase. A variação desse campo elétrico vai criar um campo magnético variável que vai ser perpendicular ao campo elétrico. Esse é um conceito básico necessário para fazer uma antena. Se pegar um arranjo que permite que uma carga positiva e uma negativa fiquem oscilando, é possível montar uma antena simples,
Se pegarmos uma barra condutora com uma dobra no centro e aplicar um sinal de tensão variável no tempo, os elétrons vão se deslocar de uma extremidade para outra e se acumular lá, criando um polo positivo e um polo negativo. Um efeito equivalente ao descrito antes com as cargas pontuais do dipolo. Com a variação de tensão no tempo, os elétrons vão se deslocar de uma extremidade da barra para outra de forma cíclica. Aí assim vai haver a propagação de ondas. Essa antena transmissora vai ter uma frequência de sinal igual à frequência do sinal da tensão que alimenta ela. Para propagação ideal, o comprimento de uma extremidade a outra deve ser igual a metade do comprimento de onda lambda. Essa operação pode ser revertida e a antena pode funcionar como uma antena receptora se um campo eletromagnético atingir ela. Se a gente aplicar um campo elétrico a ela, os elétrons vão se acumular em uma extremidade, como um diodo. E no decorrer do tempo, variamos o campo elétrico, as cargas positivas e negativas vão se acumulando nas extremidades de maneira cíclica novamente. A variação de carga acumulada vai criar um sinal de tensão variável no tempo no centro dessa antena. E a tensão é a saída quando a antena funciona como receptor, sendo a frequência do sinal de tensão é a mesma da onda eletromagnética. Antigamente, as antenas de dipolo eram usadas para servir como receptores de sinal de TV. A barra vermelha é o dipolo e as outras são refletoras e direcionadores para focar o sinal no dipolo, sendo essa antena chamada de antena Yogi-Uda. A antena de dipolo convertia sinais em sinais elétricos que eram levados por cabos coaxiais para a televisão. Hoje em dia são usadas antenas parabólicas, que possuem dois componentes principais, um refletor parabólico e um conversor. O refletor recebe as ondas e as foca no conversor. Dentro do conversor temos estruturas que direcionam a onda para receptores que geram sinais de tensão, que por sua vez são passados para uma placa de circuito impresso, que vai processar o sinal e transmitir os dados para uma televisão através de um cabo. E essa é a minha parte. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre a antena helicoidal. Ela consiste em uma hélice condutora e um disco refletor, chamado de plano de terra. A alimentação é feita por um cabo coaxial, com o condutor interno ligado à hélice e o condutor externo ligado ao plano de terra. E você tem dois modos principais de operação, a transmissão e a recepção. Aqui na ilustração a gente consegue ver bem o plano de terra e a hélice condutora. Bom, a transmissão consiste em um sinal de radiofrequência alimentado na antena helicoidal por meio de um transmissor. A corrente elétrica ela flui através da espira da antena, gerando um campo magnético ao seu redor. A mudança na corrente ao longo da espira cria uma onda eletromagnética que se propaga no espaço livre. E já na recepção, quando uma onda eletromagnética carregando dados atinge a antena helicoidal, ela gera uma corrente elétrica na espira. Essa corrente é, então, conduzida para o receptor, onde é convertida de volta em sinais elétricos, representando os dados originais. A orientação e a forma helicoidal da antena permite que ela seja direcionada, focalizando a recepção ou a transmissão em uma direção específica. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o módulo normal, também chamado de omnidirecional. Ele ocorre quando o comprimento de onda do fio esticado é muito menor do que o comprimento da onda. O diagrama de radiação é igual a uma rosquinha e opera como um monopolo, mas o helicoidal é muito mais compacto. Além do fio enrolado introduzir uma indutância que tende a diminuir a impedância capacitiva. Ela radia dois componentes de campo elétrico perpendiculares entre si, um campo φ e um campo θ, que permite trabalhar com polarização circular, horizontal e vertical. Pode voltar um pouquinho no slide anterior, por favor. Isso. Passando aqui um pouco rápido, elas podem ser usadas em walkie-talkies, celulares, entre outros, porque o sinal dela vai apontar em todas as direções. Agora falando do modo axial ou diretivo,
A antena ela vai irradiar na direção do seu eixo, o que torna ela uma antena diretiva. A condição para que isso ocorra é que π vezes o diâmetro seja aproximadamente igual ao comprimento de onda. E esse diâmetro é o diâmetro de uma única espira. E lambda é o comprimento de onda, como eu falei. Assim, o perímetro de uma espira é da ordem do comprimento de onda. Ela pode ser usada para apontar um satélite, por exemplo. Bastante conveniente para comunicação ponto a ponto, uma única antena transmitindo e uma única antena recebendo, uma apontando para a outra. Para que a operação ocorra dessa maneira, é necessário que o perímetro de cada espira respeite o seguinte: 4 lambda sobre 3, ele tem que ser maior do que π vezes o diâmetro, que tem que ser maior do que 3π sobre 4. Perdão, 3 lambda sobre 4. Além de ser necessário que a separação de cada espira seja da ordem de lambda sobre 4. A antena de onda progressiva opera numa largura de banda maior. A forma helicoidal permite que essa antena tenha propriedades direcionais de ganho de sinal, o que é desejável em muitas aplicações de comunicação. O design específico da antena helicoidal ele pode variar dependendo da aplicação e das características, pois elas são muito usadas na comunicação via satélite e na comunicação de microondas. Bom, vou mostrar aqui a simulação da antena helicoidal no software ANSYS HFSS e depois fazer algumas discussões sobre como é que aconteceu essa simulação, essas coisas. Olá, meu nome é Luiz Henrique, eu vou fazer aqui uma simulação de uma antena helicoidal no software ANSYS HFSS. Como esse aqui já abri o ANSYS no HFSS, vou selecionar aqui HFSS, Design Properties, e vou adicionar algumas variáveis para nos ajudar, que a gente vai usar elas para criar a nossa antena, né? A primeira vai ser o lam0, que vai ser um tipo de unidade de comprimento e vai ter valor 100. Esse daí, vou colocar a descrição, vai ser o nosso wavelength, que vai ser nosso comprimento de ondas, né? Aí a próxima coisa que eu vou colocar vai ser o DG, um tipo de unidade de comprimento, novamente. E ele vai ter o valor de lam0. Mesmo valor que lam0. E a descrição daqui vai ser o diâmetro do nosso plano de terra. Depois dele eu vou colocar um S, que vai ser um length também, de valor 23.0868. Seu espaçamento entre cada giro da nosso formato helicoidal. Aí eu vou colocar o nosso L, também vai ser de comprimento, valor 253.955. Vai ser comprimento total da nossa antena. Continuar com LN, que vai ter também comprimento de valor 1128.9, que vai ser o comprimento total do nosso fio que vai formar nossa antena helicoidal. Por isso eu vou colocar N. Ele não vai ter um tipo de unidade específica, ele vai ter valor 11 e vai ser o
número de voltas da nossa hélice, do nosso helicoidal, né? TG aqui. Comprimento de valor 2. Que vai ser a espessura do nosso plano de terra. Vou colocar um A que não tem tipo de unidade específica, de valor 0.01 vezes λ0, que vai ser o raio da nossa hélice, nosso helix. Depois desse A, vem DI underline C comprimento de tamanho 1.3. Esse é o diâmetro da nossa camada interna do cabo coaxial, que é o que transmite as informações da nossa antena para um outro lugar, né? Underline C, comprimento também, de tamanho 4.35. Esse vai ser o diâmetro externo da camada mais externa, né, do cabo coaxial. A gente vai ter um C, que não vai ter um valor de unidade específico, cujo valor vai ser λ0 também. Que vai ser a circunferência da do nosso coaxial, da nossa hélice. Helicoidal, isso. Depois de C a gente tem o T underline OC do tipo comprimento, que vai ter valor 0.5. Vai ser a espessura da parte mais externa do cabo coaxial, a camada mais externa do cabo coaxial. Nosso DH, que a gente vai usar bastante aqui, não tem um valor, não tem um tipo de unidade, ele vai ser C dividido por π. A gente vai usar bastante ele depois. Vai ser o diâmetro do nosso helicoidal. Depois a gente vem com o nosso LF, que também vamos usar bastante durante o decorrer da simulação. Ela vai ter valor 10. E vai ser o comprimento do nosso cabo coaxial. Agora, unidade K, comprimento também, valor 2. Vai ser a distância entre o helicoidal e o nosso cabo coaxial. Bom, acho que por enquanto é isso. Vou dar um OK aqui. Essas são as variáveis que a gente vai usar. Aí eu vou aqui no Drawing Tab e vou fazer um cilindro
fazer um cilindro aleatório, né? Por enquanto, porque eu vou mexer nele depois para deixar ele certinho do jeito que eu quero. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar o material dele. Material específico, pack. Ok. E vai ser o nosso plano de terra, né? Vou chamar de ground underline plane. Vou mudar a cor para essa cor aqui. Ok. E vou mudar algumas coisas como a posição central. Vai ser 0,0, menos T underline G. A gente está começando, já começa a usar aqui as nossas variáveis. E o raio vai ser de DG sobre 2. E a altura de T underline G. Deixa eu dar um fit all aqui. Pronto, esse daqui é o nosso plano de terra. A gente vai usar ele para fazer nossa antena aqui. Eu vou selecionar aqui, vou mudar a visibilidade da grade do plano XY para o plano XZ. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um círculo aqui no plano XZ. A posição central dele vai ser o DH. O DH sobre 2, vírgula 0, vírgula K mais A. O eixo vai ser o eixo Y mesmo e o raio vai ser de A. Bom, dá para ver que é um círculo bem pequenininho, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar ele para desenhar o nosso helicoidal. Eu já selecionei o círculo, né? Aí eu venho aqui em Draw Helix. E eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar onde é que vai ser o centro desse helix aí. Que eu vou pegar o círculo, eu vou girar ele em torno desse eixo. Eu quero que ele fique para o eixo Z, né? Que ele suba. Então, eu vou pegar aqui no eixo Z e vou para cima. Aí o pitch eu vou mudar, que vai ser um S. E o número de turns vai ser o N, né? Eu vou dar um OK. Aí ele fez aqui o meu helicoidal aqui, né? Aí eu vou selecionar esse círculo, eu vou mudar o nome para Helix. Eu vou mudar o material, eu vou colocar material condutor, vou colocar cobre aqui. Vou mudar a cor, vou deixar essa cor aqui, mais ou menos. Me lembra cobre, então vou colocar essa daí mesmo. Vou mudar de novo a grade de XZ para XY de volta. E vou desenhar um cilindro. Um novo cilindro. Vou mudar o nome, né, dele para cabo coaxial, né? Coaxial. A parte mais externa do nosso cabo coaxial. Coaxial outer. Aí eu vou mudar o material para esse pack, né, que a gente tinha. Vou mudar a cor para essa cor aqui, pode ser. Vou tentar não fazer todas as cores iguais. Aí eu venho aqui na posição central dele. Eu vou colocar a posição central DH dividido por 2, vírgula 0, vírgula, menos LF, menos T underline G. O eixo vai ser no eixo Z mesmo. E o raio dele vai ser de DO underline C sobre 2, mais T underline OC. E a altura dessa parte mais externa vai ser de LF. Aí eu vou, pronto, está aqui. Nosso cabo coaxial está lá embaixo.
está embaixo do nosso plano de terra. Se a gente for ver aqui na parte da frente, está aqui o plano de terra, esse daqui em roxo, e esse daqui é o cabo coaxial. É a parte mais externa, né, do cabo coaxial. Vou orientar novamente do jeito normal. E vou fazer outro cilindro aleatório aqui. E esse daqui vai ser o meu cilindro temporário 1, que eu vou usar ele para fazer um buraco, né, na parte, no coaxial outer, para poder inserir outras coisas ali que eu preciso, né, para a simulação. Eu venho aqui, a posição central vai ser igual à posição central do cilindro que eu acabei de fazer, o coaxial outer. Aí dH sobre 2, vírgula 0, vírgula, menos LF, menos T underline G. No eixo Z, vai ter raio de DO underline C sobre 2 e uma altura de LF mais T underline G. Ok, ele tá ali. Dá pra gente ver ele de frente aqui. Tá bem ali. Ok. Depois de fazer isso, eu vou selecionar o temporário 1 e o meu coaxial outer e vou em modeler, venho aqui em booleano e subtract. O que eu quero que continue na minha simulação, eu coloco aqui para a esquerda o que vai ser usado para subtrair, para diminuir um certo volume de um outro objeto. Eu vou colocar nessa aqui na parte da direita, no Tool Parts, né? Aí, pronto, fiz ali. Agora dá para ver que o cabo coaxial tem um furo nele, né? Dá até para eu deixar um pouco, acho que é bom deixar um pouco transparente isso daqui. Agora dá para ver ali embaixo que o cabo coaxial ele tá, não é um cilindro sólido, ele é oco. Agora vou fazer outro cilindro. Esse daqui vai ser o meu dielétrico. O material dele vai ser um material específico. Eu vou ter que vou adicionar um material, né? A permissividade relativa dele vai ser de 2.1 e esse valorzinho aqui da Electric Loss Tangent vai ser de 0.00021. Essas são as únicas mudanças que você tem que fazer aí. Aí dou um OK. Ok. Esse vai ser o nosso material 1. Vou mudar ele, eu vou colocar esse verde aqui. Ok. Aí eu vou mudar a posição central dele. Depois de ter feito essas mudanças, eu vou colocar a posição central dele DH sobre 2, vírgula 0, vírgula, menos LF, menos T underline G. Ele vai ter um raio de DO underline C sobre 2 e uma altura de LF. Ok, ele está ali junto com a parte mais externa do coaxial. Dá para ver ele bem aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar outro cilindro que eu vou usar para fazer um buraco nesse dielétrico que eu acabei de fazer, né? Um cilindro aleatório, como sempre, depois eu mexo nele. Eu vou chamar ele de temporário 2. Vou mudar o material dele para PEC. Eu venho aqui em Create Cylinder e eu vou colocar a posição central dele, DH sobre 2, vírgula 0, vírgula, menos LF, menos T underline G. Ele vai ter um raio
de DI underline C sobre 2 e uma altura de LF. Deu ok ali. Agora ele está ali, ele vai ser usado para fazer um buraco ali no nosso dielétrico. Eu vou selecionar esse temporário 2 e o meu dielétrico. Cadê o dielétrico? Está aqui. Venho aqui em Modeler, booleano, subtract. O dielétrico vem aqui para a esquerda e o temporário 2 vem para a direita. Pronto, eu fiz um buraco ali no nosso dielétrico. Dá para ver por baixo aqui. Aqui o furo que foi feito. Depois disso, eu vou fazer outro cilindro. Esse daqui vai ser o nosso coaxial inner, a parte mais interna do nosso cabo coaxial, que é o que transporta informações, né? Vou colocar o material de PEC e o material e a cor vai ser esse daqui. Pronto. Eu vou mudar as posições dele. Como sempre, vai ser um DH sobre 2 ali, vírgula 0, vírgula, menos LF, menos T underline G. Vai ter um raio de DIC sobre 2 e uma altura LF. Na verdade, ele vai ter uma altura de LF mais TG mais T underline G mais K. Pronto, ele está encostando ali no cabo coaxial. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um círculo aqui. Eu venho aqui, eu vou mudar o nome desse círculo para port. A posição dele vai ser o DH sobre 2, vírgula 0, vírgula, menos LF, menos T underline G. Ele vai estar no eixo Z e ele vai ter um raio de DO underline C sobre 2 mais T underline OC. Pronto, ele vai ficar ali embaixo. Aqui o nosso porte está aqui embaixo. O que eu vou fazer depois de ter desenhado esse porte? Eu vou selecionar ele e vou colocar uma excitação nele de model port, model wave port, linha de integração. Vou fazer uma nova linha. Vai ser o seguinte. Eu vou fazer dessa circunferência aqui até essa circunferência aqui de dentro. Aí essa vai ser o meu new line. Eu vou avançar, concluir, ok? Vou orientar aqui, deixar bonitinho aqui. Aí eu venho aqui em HFSS Design e vou em Excitations. Aqui dá para ver que a gente tem uma excitação aqui, que é nesse porte que a gente acabou de fazer. Beleza. Aí eu venho aqui nessa parte de desenho, né? E venho em região, Create Region. Eu venho aqui em Pad Individual Directions, né? E vou selecionar o Absolute Offset para todas elas. E
E eu vou colocar um valor para elas de lambda 0 sobre 4, para todas elas, menos para a direção menos z. Menos 0, isso exatamente. Menos na direção z, ok? Aí eu fiz essa região aí, né? O que eu vou fazer? Eu vou mudar o material dela de vácuo, eu vou colocar A. Coloquei o A, né? Eu vou selecionar a região, colocar outra excitação. Essa excitação aqui vai ser de... a boundary vai ser de radiação. Vou dar um OK aqui. Eu vou selecionar a região e vou colocar para não ver ela, que eu não preciso ficar vendo ela, né? Aí eu venho aqui em HFSS, radiação. Eu vou colocar um Insert Far Field Setup. Na verdade, exatamente. E uma esfera infinita. Vou colocar aqui... não vai ser primeiro, né? Então, o nosso φ vai começar em 0, ele vai parar em 360. E eu não vou mexer no step size. E o θ vai começar em 0 e vai parar em 360. Ok? Depois disso eu venho em HFSS. Venho em análise setup. Análise setup. Vou colocar uma solução avançada. Eu vou colocar uma frequência de 3 GHz e um número máximo de passos de 10. Ok. E nesse Edit Frequency Sweep, eu vou iniciar ela com 2 GHz. O start vai ser com 2 GHz. E o final vai ser em 4 GHz. Eu vou aqui. Field save. Save fields. Ok. Dou um OK aqui. Venho HFSS. Venho em... não, nessa parte eu não preciso. Já terminei basicamente tudo aqui. Venho aqui HFSS, Validation Check. Tem alguma coisa errada no modelo 3D. Intersect, ground plane, coaxial. Não lembro disso ter sido um problema da última vez, então eu vou continuar mesmo assim. Qualquer coisa eu volto e faço de novo. Simulação, só aquilo dali mesmo, vou dar um Analyze All e vou esperar ele fazer todos os cálculos que precisa fazer. Vamos descobrir o que está errado aqui, quanto ao modelo 3D. Quando eu fui fazer a subtração aqui no Coaxial Alter, eu devia ter selecionado também, além de Coaxial Alter, o temporário 1, eu deveria ter selecionado o Ground Plane também. Então eu vou aqui de novo no Modeler, venho em Booleano, vou em Subtract, o Ground Plane vem para cá. Eu não tenho uma partezinha, eu vou ter que refazer esse temporário 1 para poder fazer para poder consertar isso daí. Fazer aqui um cilindro de novo. Vai ser... eu não vou nem colocar nome nele. Eu vou só mudar o material para PEC. Vou mudar a posição central dele para DH sobre 2, vírgula 0, vírgula, menos LF, menos T underline G. Ele vai ter um raio
de DO underline C, DO underline C sobre 2 e uma altura de LF mais T underline G. Esse daí vai ser o nosso temporário 1. Ok? Ele tá ali. Eu vou selecionar ele, meu ground plane e meu coaxial alter. E vou ali no modeler booleano e subtract. Vou deixar só o ground plane e o coaxial do lado esquerdo e esse cilindro temporário no lado direito. Fazer essa subtração. Ok, foi feito. Vamos ver se dá certo agora. Aqui em simulação, vou validar. Tá tudo certo agora. E vou fazer a análise. E como ela demora um bocado, eu vou voltar depois que ela for completa. Bom, aparece esse erro aqui, ó. Esse setup mesh size excedeu o tanto que a versão de estudante aceita, né? Como eu tenho versão de estudante, eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui para poder para ele poder fazer os cálculos. Então eu vou ter que selecionar todas as estruturas que eu tenho. Selecionar o ground plane, eu vou selecionar. Deixa eu só simplificar aqui, fechar algumas coisas. Fechar aqui, fechar aqui, fechar isso aqui. Eu vou pegar o meu ground plane, a parte interna e externa do meu coaxial, meu dielétrico, e até o meu formato helicoidal aqui do fio. E vou aqui no cantinho, vou em Mesh, Assign Mesh Operation e aproximação de superfície. E vou colocar aqui no mínimo. Aqui você pode ver, nessa esfera aqui, que quanto mais para a direita você coloca, mais refinado é o formato que ele vai considerar para os cálculos. Eu vou ter que colocar no mínimo para ele poder funcionar aqui na versão de estudante. Eu coloquei no mínimo, dá para ver aqui, Surface Approximation. Aí eu vou fazer de novo, vou validar, deu tudo certo, e vou analisar. Aí sim ele vai poder rodar, eu vou poder plotar meus gráficos com a versão de estudante. Ele terminou aqui de fazer os cálculos, então eu vou agora criar os gráficos para essa antena. Depois que ele terminou tudo, eu venho aqui em HFSS, eu venho em resultados e vou criar um Model Solution Data Report. E vou aqui no plot retangular. Report. Esse daqui é o gráfico que a gente consegue, né? Agora aqui eu vou também, posso criar um Far Field Report. Vou criar um plot aqui um plot 3D de como essa antena irradia e funciona. Como você pode ver, ela é bem concentrada, a irradiação é bem concentrada aqui em cima, né? Imaginando que a antena está aqui, ela irradia bem aqui para cima, ela tem uma concentração muito grande aqui em cima, então a gente pode dizer que essa antena helicoidal está funcionando no modo direcional, né? Geralmente usado para comunicação com satélites, essa comunicação que você tem que apontar a antena transmissora e a antena receptora na mesma direção. É interessante ver aqui, né? Bom, a gente pode também fazer um diagrama 2D
dessa antena. Então, vou começar aqui, vou colocar CDT, colocar um passo. Vou vir aqui em resultados, mais rápido vem por aqui. Vou fazer um padrão de radiação aqui e usando desse outro padrão que eu escolhi aqui de análise. Bom, esse daqui é o padrão. Você pode ver que até dá para ver a semelhança entre ele e o gráfico 3D, né? Obviamente você consegue ver a semelhança entre os dois. Bom, e essa foi a simulação da antena helicoidal. Vamos para o nosso fórum de discussão. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu gostaria de falar primeiro sobre o espectro das ondas eletromagnéticas, de como ele é contínuo, isto é, existem ondas eletromagnéticas de todos os comprimentos de cada onda e todas as frequências. É usual dividir o espectro em faixas com limites mais ou menos precisos e cada faixa atribuir um nome especial. As principais faixas ou regiões do espectro eletromagnético são raio gama, raio-x, ultravioleta, luz, infravermelho e micro-ondas. Destacando o assunto do uso de ondas eletromagnéticas para a comunicação, a gente temos as ondas de rádio, que tem a faixa de frequência muito baixa a super alta, e é usado para comunicação de rádio AM e FM, transmissão de TV, comunicações militares e comunicação por satélite. Também temos a micro-ondas, que tem a faixa de frequência de super alta para extremamente alta, e é usado na comunicação via satélite, transmissão de dados de alta velocidade radar, e também o infravermelho, que é da faixa de frequência terahertz, e é uso na comunicação de controle remoto, transmissão de dados sem fio de curto alcance e comunicação óptica. Mas alguém tem alguma coisa para falar? Pedro, você tem alguma coisa para falar? Eu queria falar um pouco sobre os modos normal e axial das antenas. Você pode voltar uns slides, por favor? É aí mesmo. Não, pera. As aplicações do modo normal. Eles são usados principalmente em comunicações tipo celular, walkie-talkies, por causa que a frente de onda dele, ela aponta em todas as direções, então você não precisa saber onde a pessoa que você está ligando está para poder ligar para ela, já que vai para todas as direções. Já no modo axial, vai lá para frente, ela aponta em uma direção específica, então o receptor e o transmissor eles têm que estar na mesma direção e isso é muito usado principalmente em comunicações de satélite, por causa que a frente de onda ela é mais reta, por assim dizer. É isso. Laura, você tem alguma coisa? Sim, eu queria falar um pouco sobre a invenção da antena. Ela foi ali no final da década de 40 e ela é muito acreditada a John Krause. Só que há controvérsias porque foi todo um grupo de cientistas, ele não foi o único, apesar de que ele era um engenheiro que trabalhou na área e hoje em dia ele é muito acreditado como o inventor das antenas helicoidais, só que foi um trabalho em grupo. Interessante, interessante. Bom, a minha parte, acho que eu posso falar da dificuldade, que seria da simulação, né? Seria o grande número de passos que eu tive que fazer para conseguir fazer a simulação. E, além disso, acho que principalmente foi a escassez de vídeo ensinando a como fazer a simulação da antena helicoidal no YouTube, porque o primeiro vídeo que eu achei, ele não deu certo. Foi um vídeo de algum indiano que eu achei no YouTube, e eu tive que procurar mais, acabei achando um vídeo de outro, de um grupo passado, para poder aprender a fazer essa simulação.
E eu acredito que o único problema da primeira tentativa foi porque eu uso a versão de estudante, né? E quando eu fui tentar fazer análise para o software fazer todos os cálculos que ele precisava fazer para eu conseguir fazer os diagramas de radiação, tanto o tridimensional como o em duas dimensões, é porque ele ultrapassa, a versão de estudante não suportava aquele número de malhas, de volume, alguma coisa assim. Aí esse foi o meu principal desafio, né, na formulação da simulação. Mas alguém tem alguma coisa para falar? Não? Bom, essas foram as referências que a gente usou para fazer a apresentação. Se ninguém tem nada mais para falar, é isso daí, pessoal.